João capítulo 21, texto belíssimo, texto que fala sobre redenção, reconciliação, fala sobre perdão. É um texto que pertence aí à sessão posterior à ressurreição de Cristo. Então os acontecimentos aqui são da mais elevada importância para a gente. Olha como é que o texto começa, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Algumas pessoas falam sobre o livro de João, que é um dos livros mais interessantes do Novo Testamento, para você ter uma noção. Os demais evangelistas que falam sobre o evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, eles ganham um nome dentro da teologia que os identifica. São os evangelhos sinóticos, porque eles têm similaridade. Eles têm muita proximidade narrativa quanto à sequência dos eventos, quanto aos eventos escolhidos para serem narrados e tudo mais. João, coitado, fica sozinho. Ele não tem ele não entra no grupo da galera, ele não está na galera. Os três primeiros são esses evangelhos similares, sinóticos, e o João não está na categoria. Ele é diferentão mesmo, é diferente, completamente diferente. A estrutura narrativa dele é diferente. Existem episódios que são narrados exclusivamente em João, e não são poucos, né? Muitos episódios que João escolhe narrar, você não vai ter rastro de narrativa sobre esse episódio em Mateus, ou Marcos, ou Lucas, para fazer comparação. Não tem. Portanto, ele é o diferentão mesmo, né? E quanto à sua estrutura narrativa, João tem um apelo poético absurdo. É um apelo poético absurdo. E eu penso que narrar essa reconciliação entre Pedro e Jesus, que nós vamos entrar, não sei se você já entendeu isso, nós vamos entrar naquele texto famoso: Pedro, tu me amas, beira-mar, fogueirinha, peixe, Jesus dialogando com Pedro, Pedro, tu me amas, e ali acontecendo aquele processo de restauração do ministério e da vocação de Pedro, né? Então, eu acho curioso demais que João narre isso, quase que fazendo uma ponte perfeita entre o primeiro momento em que Jesus chama Pedro e agora, quando Jesus restaura Pedro. João escolhe fazer isso, porque para João isso é poético, para João isso tem um apelo poético. João identifica isso, imagino eu, suponho eu, João identifica isso. Não, gente, o povo tem que saber que Deus está escrevendo um roteiro, não é possível, porque veja que perfeição. No mar de Tiberíades, de novo, junto ao mar de Tiberíades, outra vez, do mesmo jeito. Deus só pode ser um roteirista, não é possível, um romancista da mais alta categoria. É impressionante. Então, acredito eu que, como ele, ao longo do livro todo, tem em sua escrita um apelo poético quanto aos símbolos, às imagens, às metáforas, quanto às rimas e toda a estrutura narrativa dele. Eu não acho que foi ponto sem nó. Falar assim: peraí, com relação à restauração de Pedro, eu vou fazer uma conexão com o primeiro chamado dele. Quem lê vai entender do que eu estou falando, quem lê vai entender a referência. E aí ele começa dizendo: depois disso apareceu novamente aos seus discípulos. Outra coisa curiosa a se dizer de antemão, só a nível de curiosidade, não é mesmo? É que muitos intérpretes das Escrituras, muitos estudiosos vão entender que a escrita joanina termina no capítulo 20, que João escreveu exclusivamente até o capítulo 20, e que o capítulo 21, portanto, seria um anexo de um outro autor, que foi colocado ao final do livro de João. Tem muita gente grande que defende isso. É possível, mas a maior parte ainda vai continuar com a ideia de que João continuou escrevendo. Quem diz que ele escreveu apenas até o capítulo 20, diz isso porque percebe uma conclusão perfeita no capítulo 20. João quase que amarra de laço, deixa um lacinho amarrado assim, um cheirinho de limão, coisa perfeita, negócio prego batido e ponta virada. E aí, do nada, parece um pós-crédito, parece uma espécie de pós-subscrito, que é o capítulo 21, parece um anexo mesmo. Então, agora, veja, eu ainda
fico ao lado da maioria que vai dizer que é a escrita joanina. Quem vai dizer que é a escrita joanina vai apelar para duas coisas. A primeira é a similaridade da estrutura narrativa. Não, esse cara que escreveu o capítulo 21 aqui, certamente é o mesmo poeta que escreveu: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Não tem condições, é ele, é a mesma pessoa. E outra coisa vai ser dita também, que certamente João visava redimir a figura apostólica de Pedro, porque Pedro foi aquele que negou a Jesus. Pedro foi aquele que fugiu de maneira muito escandalosa de Jesus, né? Que é uma coisa curiosa também, né? A gente, na nossa cabeça, ficou registrada essa imagem, né? De que Pedro é o grande traidor do bando. Pedro é como os demais. Meus irmãos, não existe discípulo de outra qualidade senão aquela, ruim. Todos os discípulos fugiram, todos. Você sabia disso? Porque tem gente que fixa muito naquela imagem da crucificação, na qual temos Maria, a outra Maria e João, o discípulo amado ali no pé da cruz, como se João tivesse uma resistência que os demais não tiveram. Não é bem assim. Se você olhar mais atentamente as 4 narrativas da crucificação, você vai perceber que todos fugiram. Agora João foi o primeiro a retornar. E aqui nós estamos lendo o retorno de Pedro, porque é importante fugir. Fracassar é importante. Dentro da proposta da redenção, o fracasso pertence a essa equação. Uma equação misteriosa. Mas ele diz sobre isso: Jesus, eu não vim para os que conseguem, eu vim para quem fracassa. Eu vim para o fraco. Eu vim para o trêmulo. Eu vim para o que não possui nenhuma justiça própria, porque está esvaziado de riqueza espiritual, o que não tem um caixa para recorrer, o que não pode pagar. Eu vim para esse. Eu vim porque os sãos não precisam de médico. Então, todos eles, inclusive João, graças a Deus, fracassaram. E dessa forma, Cristo, por seus próprios méritos, pôde redimi-los um a um. João foi o primeiro, Pedro está sendo redimido agora. Mas isso não alivia um pouco a sua jornada? Você também não se sente um pouco Pedro? Tantão Pedro, talvez. João, Tomé. Você não está na pele de todos eles? Eles não são, na verdade, uma representação da gente mesmo, em suas diversas preocupações, ambições. É um que diz: eu não sei, eu preciso tocar. É outro que vira as costas covardemente e foge. São outros 2 que dizem: eu posso ficar do lado direito e do lado esquerdo, meu irmão. E cada um com as suas ambições, com as suas questões. Mas a todos Cristo redime, por meio da sua própria justiça e do seu próprio mérito. Maravilhoso isso. Mas vamos seguir para o texto. Curiosidade à parte. O texto vai continuar dizendo: depois dessas coisas, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Eu gosto muito como João é direto. Foi assim. 2 pontos. Lá vai ele. Parece que está com um sorrisinho de canto, pensando assim: eles vão entender a referência que eu vou fazer aqui. Foi igualzinho, só não vê quem é doido. E ele vai colocar aí. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Você veja a potência, né? A qualidade de Pedro com relação à sua liderança, né? Pedro era um líder nato, porque líder é isso aqui. Líder é alguém a quem as pessoas seguem. Então, quando Pedro diz: vou pescar, alguns dos discípulos dizem assim: eu vou também. Ele toma essa iniciativa. O que é absolutamente trágico, meus irmãos, esse vou pescar é de uma tragédia absurda. Esse vou pescar é um suspiro angustiante, é um desejo de que nada do que aconteceu nos últimos 3 anos fosse verdade. Eu quero tentar, é um desejo de voltar no tempo, para aquele ponto, antes da aparição de Jesus, que mudou completamente a rota, a existência, a configuração daqueles homens, a estrutura de relação deles,
Mudou completamente o mindset deles, para ser bem coach. Então, vou pescar. É um desejo angustiante de apagar esses últimos 3 anos. Tamanha dor de constatar: morreu. Nosso Cristo morreu, acabou tudo. Morreu. Algo semelhante os irmãos de Filipos estavam passando quando Paulo ouviu. Paulo estava preso, primeira cadeia de Paulo, não era a segunda, ele não estava perto de morrer. Paulo estava preso, e aí Timóteo vai visitá-lo. Paulo pergunta pelos irmãos de Filipos, e o que Paulo ouve sobre os irmãos de Filipos é exatamente isso aqui. Olha, tristeza absoluta. Os irmãos lá estão profundamente angustiados e dizem o seguinte: coitado de Paulo, pegaram nosso líder. Toda a ideia e o sonho de uma revolução, sabe, de uma igreja viva, de algo que explodisse amor pelos lugares, tudo isso se dissipou, tudo isso virou pó. Se estão fazendo isso com Paulo, o que vão fazer com a gente? Então estão encerrados no medo, trancafiados, não cantam mais alegremente louvores a Deus, não se expressam publicamente como antigamente, como antes. E aí Timóteo diz isso tudo a Paulo. Paulo fala: não é possível que eles estão nessa tristeza. E Timóteo diz: pois eu estou lhe dizendo, estão nessa tristeza. E aí Paulo fala: peraí, deixa comigo. Pega uma pena e começa a fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele escreve, e ele escreve aquilo que a gente conhece hoje como a carta da alegria, né? E que é precioso demais. Imagine você, a carta da alegria ser uma carta escrita na prisão. Lá vai Paulo consolar quem está solto. Faz sentido isso? É que, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Na realidade do Evangelho, quem está solto consola, quem está preso consola quem está solto. Se alegrem, não fique assim não, se alegrem. Lá vai Paulo aparecer no meio dos irmãos por meio de uma carta, para dizer o seguinte, o óbvio sobre o Evangelho: a dor faz parte. Porque eu estou aqui, não tenham dó de mim não, porque eu estou aqui, o Evangelho está sendo pregado, tem gente se convertendo aqui dentro. Porque eu estou aqui, até a guarnição romana está ouvindo o Evangelho, está se convertendo. Então alegrem-se no Senhor. Eu estou preso, mas o Evangelho está solto, correndo feito cavalo ao vento. Ninguém segura não, ninguém detém não. Então, calma. Paulo aparece no meio dos irmãos para animá-los, assim como Cristo aparece na praia para dizer: ei, se aveste não, negócio de vou pescar, senta aqui, vamos comer. Eles foram e entraram no barco com essa angústia. Mas naquela noite não pegaram nada. Você veja que humilhação. Naquela noite não pegaram nada. Que humilhação. Pedro, pelo amor de Deus, era pescador. As 2 únicas vezes que ele aparece na Bíblia pescando, ele não pega nada. Mas meu Deus do céu, Deus não respeita Pedro definitivamente. Agora você imagine, você é pescador, e as 2 aparições suas na Bíblia registradas para o longo da história. A gente conclui o quê? Péssimo pescador. Que humilhação. Não pegou nada naquela noite. Pegou nada naquela noite. Aí veja no verso 4, João colocando as cores da poesia. Colocando aí as cores da poesia na sua narrativa. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. João adora fazer contrastes. Noite e dia, bem, mal. Ele adora fazer contrastes. Filho de Deus, filho do homem. Ele adora fazer contrastes. Vocês lembram da conversa entre Jesus e o menino lá, o sumo sacerdote? Nicodemos. Eu assisti esse episódio, mas eu estava meio sonolento. No The Chosen eu assisti, mas eu assisto The Chosen, tá? Reformado calvinista. Não me cancele não, assisto mesmo. E se Jesus, aquele ator passar aqui, eu dobro o joelho fácil. Nossa, fácil.
Já manda um mestres, que posso eu te fazer, diz. Aleluia. Então, você lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Que preciosa aquela narrativa joanina, pelo amor de Deus. João descreve que Nicodemos chega de noite. Ele chega de noite, escuso. Ele chega de noite, escondido de quem pudesse ver, de quem pudesse acusá-lo ou pensar o mal dele no sinédrio. Ele chega de noite, ele chega invadido por noite, ele chega absolutamente no escuro, e a conversa vai se desenrolando. E quando João termina de narrar esse diálogo, João parece que ele precisa registrar isso só por questões poéticas. Ele fala assim: e aí amanheceu, era dia. É como se Nicodemos saísse da noite para o dia. É como se ele saísse da escuridão do ventre para a claridade do Natal. João tem essas sacadas que a gente perde de vista no português. Eu sinto muito por isso, né? Então a gente tem que ler em grego, coisa que eu nunca fiz, porque no seminário eu colava todas as provas de grego, graças a Deus. Foi assim que eu cheguei aqui, aleluia. Fracasso faz parte, meu irmão, para que a glória seja de Deus. Grego e hebraico, colei todos. Um abraço a Tainara, minha companheira de sala, que sabia tudo de grego e hebraico, aleluia. Deus dá o escape, gente. Deus dá o escape mesmo, graças a Deus. E aí, olha só, não pegaram nada ao amanhecer. Eita, João tem que ser reverenciado por sua poesia. Os discípulos chegaram de noite. Os discípulos pescaram de noite. Os discípulos estavam afogados no luto. Mas Jesus chegou cavalgando na aurora. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Essa frase é curiosa. Os discípulos não o reconheceram. Eu estava lendo um comentário de um autor reformado que eu gosto muito. Que eu não vou dizer o nome porque eu vou criticá-lo. Amém, irmãos? E eu critico com maior, assim, tranquilidade, porque é o seguinte: eu sou do terreno reformado, eu sou calvinista, gente. Abrindo um parênteses dentro do parênteses. Eu estava viajando semana passada com um amigo nosso, lá da nossa igreja local. A gente estava viajando, e ele não é calvinista, ele é arminiano. Ele divide o púlpito comigo, lá na nossa comunidade local. Eu prego calvinismo no domingo, no seguinte ele prega arminianismo, e às vezes, glória a Deus, vai seguindo. Brincadeira, a gente prega o evangelho, a gente não prega teologia não. Enfim, mas ele estava no carro comigo viajando e falou assim: Marco, como é que você sabe que uma pessoa é calvinista? Eu falei: rapaz, eu tenho algumas respostas, mas eu não sei qual que é exatamente a intenção da pergunta, né? Eu falei: não sei não, como? Aí ele respondeu assim: ele vai dizer. Só isso mesmo. KKKKK. Obrigado. Então, estou eu aqui reforçando essa piada horrorosa do meu amigo e dizendo a vocês: por ser calvinista, por ser reformado, por me sentir à vontade nessa linha de pensamento, Paulo, Agostinho, Calvino, Lutero, Zwinglio, Martin Lloyd Jones, Kuyper, John Piper, por me sentir muito à vontade dentro dessa teologia, eu me sinto à vontade de criticar. Então veja, eu estava lendo um comentário bíblico sobre essa frase aqui, e aí diz assim: ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Aí o comentarista falou o seguinte: porque embora fosse manhã, eram as primeiras horas do dia, e por conta disso havia uma penumbra ainda, e a distância que eles estavam ali a mais ou menos 100 metros de distância, né? E aquela distância dificultou a visão dos discípulos. Eu achei aquilo de uma invenção. Acabou com a poesia de João, acabou com o mistério, né? Como assim, gente? Por que você disse isso? Por que você sugeriu essa naturalização do texto? Por que você cientificou o texto? E isso é curioso, a crítica ainda não chegou.
É curioso porque nós, reformados, costumamos ser muito velozes em caçar bruxas do liberalismo, em falar aquilo ali é liberal, aquilo ali é liberal, aquilo ali é liberal. Não há nada mais liberal, meus irmãos, do que pegar o texto bíblico e esvaziá-lo dos seus mistérios. Isso era o que fazia Teilhard de Chardin, por exemplo, teólogo liberal, cientificista, que gostava de dizer, não é que Jesus ressuscitou, seria ridículo, seria misterioso demais, é que cada vez que os apóstolos pregavam, ressuscitava no coração do povo. Não é que, sabe, sempre havia, não é que eles passaram a pé enxuto, havia uma explicação científica, eu sempre esqueço essa palavra, que a pessoa que cava buraco, arqueológica, havia uma explicação arqueológica, entendeu? É porque naquele ambiente ali, naquela época do ano, havia um banco de areia que levantava e o pessoal passava a pé enxuto, isso tudo para que o texto bíblico fosse mais naturalizado possível, menos misterioso possível, né? Mas meus irmãos, o nosso evangelho é racional, ele é razoável, nós temos como explicá-lo arqueologicamente, nós temos documentos históricos que deixam robusta a explicação da nossa fé, nós temos muita coisa para nos valer do ponto de vista da racionalidade. Mesmo assim, pertence à fórmula do nosso evangelho o mistério. O mistério pertence ao evangelho. Tem coisa que é mistério, e a gente, dentro dos mistérios que Deus coloca nas escrituras, nós precisamos nos comportar, aprender muito com os nossos irmãos pentecostais. Porque quando nossos irmãos pentecostais estão diante de um mistério, sabe o que eles dizem? É mistério. E a gente perde a capacidade de nos assombrar. Meu Deus do céu, a beleza do assombro. Primeira vez que uma criança vê um trovão estourar no céu, uma grande tempestade invadir a casa. Primeira vez que voa no avião, eu lembro meu filho, primeira vez que voou no avião com a gente, ele tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, eu não me lembro exatamente. Mas a gente colocou ele na janela, o avião deu uma curvatura assim, e quando o avião fez isso, ele estava olhando pela janela, ele fez, ele pegou minha mão aqui, colocou na barriga dele e falou assim, segura, segura. Aí eu falei, agora está seguro. Relaxa, não vai acontecer nada não, mas não. Então, eu não vou dizer para ele assim, tipo, meu filho, fique tranquilo, aviões não caem, segundo a ciência, não sei o que, é mais fácil um carro bater do que um avião cair. Eu deixei ele assombrar, falei, vamos meu filho, segura aí, isso é maravilhoso. Essa fase do assombro é maravilhosa. A gente perde a capacidade de se assombrar na vida, e a vida fica tão mais cinza, mais previsível, sem graça, monótona. Mas o nosso evangelho não tem nada de monótono. Tem certos momentos que a gente só tem que olhar para o céu feito uma criança, porque só se chega lá assim, como uma criança, e dizer apenas assim, é mistério, que mistério glorioso. E que nós estamos diante de um mistério. Os discípulos não o reconheceram. Mistério semelhante ao que acontece no caminho de Emaús, que estão ali andando, alguns discípulos cabisbaixos, angustiados. E aí o que acontece? Jesus está lá com eles e pergunta, o que está acontecendo? Que tristeza é essa? Eles falam, você não está sabendo não? Onde é que você estava? Não estou sabendo não. Pia, Jesus, sons. O que foi? E aí eles disseram, nosso Senhor. E olha, você veja, Jesus foi o caminho todo ouvindo as notícias sobre o Messias que havia morrido. E foi o caminho inteiro pregando expositivamente para eles. Mas não era assim que os profetas diziam, que não sei o quê. Enquanto ele falava, o coração daquele povo pegou fogo. Mas ainda não identificaram que era Jesus. Quando chegou lá no final, o que aconteceu? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Não foi assim que aconteceu? E reconhecemos quem tu és. Foi isso que aconteceu, não foi? Ao partir o pão. Porque é na mesa, é no partir do pão que o evangelho ganha sentido. É no partir do pão, é no olho a olho que os nossos olhos se abrem, que a iluminação chega. Problema da igreja, daqui eu estou evocando meu mentor Paulo Borges Júnior.
com o qual tenho caminhado. E ele falou isso esses dias para trás. Problema da gente é que a gente está sendo exposto a muitas pregações expositivas. Nosso coração queima, a gente volta para casa cheio de conhecimento e alegria e sensações. Mas está todo mundo ainda de olho trancado, porque falta partir o pão. Toda pregação expositiva que um dia já lhe queimou o coração não vai fazer sentido do ponto de vista da sua iluminação, enquanto você não sentar com seu irmão e ao invés de olhar para a nuca dele, olhar nos olhos. O evangelho só faz sentido quando eu alimento meu irmão. Pensou? Jesus pregando expositivamente, o maior pregador que já existiu. E o povo ouviu, queimou o coração, mas não converteu. Será que esse é o nosso caso? A gente ouvindo pregação expositiva uma atrás da outra, o coração queimando, mas sem converter, vivendo uma vida egoísta, egocêntrica, isolada, entre iguais, sem sentar no chão com o diferente, sem acolher os frágeis pecadores, os diversos, que a gente pode chamar de qualquer nome, mas ele chama de filhos e filhas. Curiosamente, é exatamente o que vai acontecer aqui. É no partir do pão e do peixe que a iluminação chega. No verso 5, ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Aqui na tradução em português fica muito fraco, fica distante da verdadeira pergunta. Se pudéssemos ler no grego, se minha amiga Tainara estivesse aqui, ela nos ajudaria. Se pudéssemos ler no grego, a melhor tradução para essa pergunta seria a seguinte, porque essa pergunta ela foi feita na negativa, como se o indivíduo que pergunta, o interlocutor, estivesse perguntando na certeza da negativa. Então seria algo mais ou menos assim: vocês não têm nada para comer aí não, né? Não tem nada aí não, né? Então não é uma pergunta como quem não sabe a resposta, é uma pergunta como quem sabe exatamente o que está acontecendo lá. E é negativo, eu estou ligado, porque ele tinha pão ali. Vocês não têm nada para comer aí não, né? Essa é a pergunta. E aí os discípulos respondem: não. E ele disse no verso 6: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Ponto. E aí João vai direto para o assunto. Eles lançaram. João não perde tempo com elucubrações, mas eu perco. Imagine, eu acredito que eles estavam ali, recolhendo as coisas, chegando perto da beira da praia, e aí Jesus ali grita: nada, nadinha aí. Mas os discípulos: não. Joga do lado direito, vocês vão ver, vai ter. Joga do lado direito. Aí eu imagino que eles deram uma congelada, se entreolharam, como quem diz: a gente já viveu isso uma vez. Quando você está de luto, isso acontece. Você está nos primeiros dias depois da perda. Às vezes uma frase que alguém fala, que era uma frase muito utilizada pela pessoa que você amava, pessoa querida que partiu, ou uma música que toca no meio da rua, lhe paralisa, lhe congela. Você sabe que aquela pessoa não está ali, mas é quase como se você pudesse abraçá-la. Não é assim, não é? Eu imagino que foi exatamente isso que aconteceu. Estão ali, joga do outro lado. Eles só vão lá e jogam, porque é quase como se pudessem abraçar Jesus de novo. Eu sei que não é Jesus, eu sei que ele morreu, mas isso de alguma forma me aproxima do meu amado que partiu. E eles jogam, provavelmente sem muita esperança, mas com alguma memória afetiva.
E ao jogar, o que acontece? Mistério. Não venha me explicar cientificamente não, viu? Reformado liberal. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E é aí que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quase um sussurro enquanto puxa a rede: é Ele, é o Senhor. E aí Pedro, com toda a sua efusividade, porque Pedro é como os demais, sente como os demais, mas se expressa de forma muito peculiar. Pedro, com toda a sua efusividade, veja o que vai acontecer. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Que cena belíssima, dramática, narrada por João aqui. Você acredita que ele vestiu a capa? Aí tem gente que vai discutir isso, vai discutir se ele estava de tanguinha ou nu. Acredita que tem essa discussão? Igual você imagina, o que eu quero saber, gente, se ele estava de tanga ou nu? Sério, gente, tem essa discussão. O povo discute cada coisa na academia. Mas deixa, isso é coisa de seminarista chato. Eu sei porque eu sou do time do seminarista chato também. Enfim, discussão besta à parte. Tem algo que é importante aqui. Ele botou a capa. Isso é importantíssimo. Se ele estava de tanguinha ou nu, não importa. O que importa é que ele se sentia distante de Jesus. Depois do que havia acontecido, depois de seu momento de negar a Cristo e de se encontrar dolorosamente com aquele olhar que não o condenou, mas lhe acolheu. Porque Jesus não se surpreende com as nossas falhas. Meus irmãos, quem há de surpreender a Jesus? Ele conhece todas as coisas, conhece as estrelas pelo nome, nos conhece e sabe que somos pó. Quem há de surpreender Jesus? Portanto, aquele olhar não é como quem diz assim: oi, Pedro. Não, aquele olhar é o mesmo olhar que o acolheu na beira-mar. Pedro olha para Cristo e o que ele encontra é um Senhor dizendo: agora você sabe, amigo, quem você é. Eu já sabia, mas agora você sabe. Estava algumas horas atrás dizendo que morreria por mim, e eu tentei lhe dizer que não era bem assim. Agora você sabe. Calma, eu sempre soube. Ele põe a capa, que é uma atitude burocrática. Ele não se sente à vontade. Ele acredita que tem algo para resolver com Jesus e que é uma conversa séria. Ele põe a capa e nada até Cristo, com a mesma energia com a qual o filho mais novo escreve um discurso, constrói uma fala e volta para o seu pai. Eu estou com um problema enorme com meu pai. Eu preciso lidar com ele de maneira burocrática. A gente precisa colocar pingos nos is. Não tem pingo no i para colocar não, em nada não. Deus, o Pai, vamos colocar na figura da parábola. O Pai é Pai. O jovem é filho. Isso está decidido desde a eternidade. Acabou-se. O perdão já foi oferecido. O pastor já buscou sua ovelha perdida. O Espírito Santo já varreu a terra inteira. Agora o filho mais novo cai em si e volta para o seu pai, com seu discurso todo polido, tentando manipular o pai. Enquanto ele fala, o pai atropela. Homem, não tem nada o que dizer. Você estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Mate logo um cordeiro aí, bote um anel no seu dedo. Conversa essa de me tratar como funcionário. Você é filho, menino. Você não sabia quem você era nem quem eu sou, mas agora você sabe. Você tanto não sabia quem eu era e quem você é, que você veio achando que havia um distanciamento entre nós. Não há. Não há nada que você faça que me afaste de você. Isso responde à grande pergunta da parábola. Que a grande pergunta da parábola é: que pai é esse? Que pai é esse que comete esse sacrilégio
te receber de forma tão apaixonada e amorosa, graciosa, misericordiosa, complacente, longânima, violenta e insistente. O seu filho. Que pai é esse capaz de receber de forma tão o seu filho? Esse é o nosso pai. Portanto, Pedro veste a capa, porque acha que ao chegar diante de Jesus para resolver o seu grande problema, e ele tem pressa para isso, encontrará um Jesus carrancudo, que vai dizer: e aí, diz aí, não é mais meu amigo, não é mais meu irmão. É o que Pedro pensa. Mas ao chegar lá, ele vê que não precisava ter botado capa não. Não precisava não. Estava em casa. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Não tem mais o que dizer não, agora é só partir o pão. Os discípulos não tinham pergunta nenhuma para fazer. Pedro chegou lá todo burocrático, um paletó igual ao meu. Descobriu que estava entre amigos. Descobriu no olhar de Cristo que estava tudo certo. Desde a eternidade estava tudo certo. A conversa vai acontecer, mas depois de comer. Depois da gente comer, a gente conversa. E não é como você acha, não. Só quero fazer um comentário sobre esse venha comer. Como é que é o nosso comportamento diante de quem nos fere? Como é que tem sido o nosso comportamento diante de quem nos desafia? Diante de quem nos estica para os nossos limites? Como é que tem sido o nosso comportamento? Eu evoco aqui a imagem do apedrejamento de Estevão. Ali nós temos Estevão defendendo um ideal, e por conta do seu ideal está disposto a morrer. E ali nós temos Saulo defendendo um ideal, e por conta do seu ideal ele está disposto a matar. Qual dos dois é você na defesa do evangelho? Quando você se levanta para defender valores, princípios, verdades, Deus. Que arrogância defender Deus, né, gente? É quando você se levanta em favor de tudo isso, você se levanta disposto a morrer, ou você se levanta disposto a matar? Quando você se encontra com seus irmãos, você vai como quem persegue o errado ou como quem recebe o ferido? Você vai para matá-lo ou você vai para servi-lo? Você oferece pão ou escorpião? Quem é você nessa cena? E aí vamos para o diálogo final, para encerrar o nosso tempo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas.
Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Eita, João, não é possível não. Ele encerra fazendo esse paralelo. Siga-me de novo. Nada mudou em Jesus. Porque o nosso Senhor, Ele tem um atributo que a gente perde de vista, que é o atributo da sua eternidade. Deus é eterno. Sabe o que significa dizer que Deus é eterno? Significa que tudo que Ele é, todas as suas qualidades e toda a sua obra é eterna, porque a natureza dele é eterna. Deus é eterno. Dizer que Deus é eterno é dizer que Ele não sofre nenhum tipo de alteração pelo tempo. O tempo não acrescenta nenhum conhecimento a Ele. O tempo não o marca de nenhuma forma. O tempo não o envelhece. O tempo não o amadurece. O tempo não o torna mais angustiado, triste, por causa de experiências negativas. Deus é maior do que o tempo. O tempo é uma de suas criações. Como uma árvore, um cachorro, o tempo. E das suas criações a mais forte de todas. Não tem nada que Deus tenha criado que seja mais forte do que o tempo. Deus é anterior ao tempo. O tempo não é uma entidade sempre eterna. O tempo é uma criação de Deus. Agora, como é que era a existência da Trindade Santa antes da ideia de tempo? É uma coisa que para a gente... mistério. E diante do mistério cabe o assombro, ponto. Mas o tempo é tão forte, ele é mais forte do que a morte. Muito mais forte do que a morte. Veja, quantos aqui já fizeram a cirurgia do apêndice alguma vez na sua vida? Uma única vez, provavelmente. Alguém já fez a cirurgia do apêndice? Um dia deu lá um negócio, estourou e você foi fazer a cirurgia. Pois, deixa eu lhe dizer uma coisa a você. Esse era o dia da sua morte. Se você vivesse há 100 e poucos anos atrás, seria exatamente o dia que você morreria. Talvez você fez essa cirurgia aos 13 anos de idade. Hoje você é pai de família, avô. E contornou a força da morte por meio de uma manobra científica. Remédios, tudo isso estica, contorna, dá um jeito, estica um pouco mais. Fugir para sempre não vamos. Mas é possível algum contorno. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, com toda a sua esperteza, habilidade e com todo o conjunto da ciência que nós já adquirimos até hoje, quem aqui conseguiu voltar no tempo para aquele dia que você caiu e não deveria ter caído? Quem aqui conseguiu consertar os primeiros erros e fez parar de chover? Quem aqui, com toda a sua sabedoria, conseguiu adiantar 1 minuto da sua existência? Ninguém mexe na entidade tempo. Pense numa criação forte de Deus, que como toda a criação foi atingida pelo pecado também. O tempo, hoje, que é essa máquina de moer a gente, de produzir ansiedade, esse tic-tac do relógio que massacra a nossa alma e que nos coloca diante da realidade inequívoca da morte, do envelhecimento, da perda da virilidade. Isso nos massacra, nos deixa maluco. Não era para o tempo fazer isso com a gente, não. É que ele também foi atingido pelo pecado. Você imagine o tamanho da força do pecado. Até o tempo se transformou numa máquina de moer gente. O tempo, que provavelmente, quando tudo for restaurado, não servirá para outra coisa, senão para nos fazer deleitar pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos em conhecer o Senhor, explorar toda a qualidade do seu ser pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos.
A gente não sabe como é viver isso, sem que o tempo nos machuque os ouvidos, sangre a alma. Mas um dia saberemos o que é o tempo redimido. Nada disso tem a ver com nada da pregação. Eu não sei nem onde é que eu estou. Perdi foi tempo. Eu estou realmente tentando achar onde é que eu estou, gente. Siga-me. Então, nada mudou, porque nada muda Cristo. Se um dia Ele lhe disse, siga-me, meu irmão, nenhuma das suas falhas prejudicará esse caminho. E nenhum dos seus acertos auxiliará no cumprimento dos propósitos de Deus. Nem você acertando muda Deus. Nem você errando muda Deus, deixando-o mais chateado. Nem você acertando o torna mais feliz. Ele é eterno. Você já ouviu Deus lhe dizendo, siga-me? E você hoje já está esmorecido por conta dos seus frequentes tropeços. Se anime. A palavra dele hoje ainda é, siga-me. Mas vamos para o diálogo. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde sim, por 3 vezes. Veja, existem algumas palavras para descrever amor na língua grega. Duas delas foram utilizadas aqui nesse texto. Jesus pergunta assim, Pedro, tu me ágape mais do que eles? Ágape seria o amor mais extremo, o amor sacrificial, o amor mais expressivo, o sacrifício mesmo. E aí Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama nesse nível de sacrifício, mais do que eles me amam? Quando Jesus faz essa pergunta, não é porque ele não sabe a resposta. É porque Pedro precisa aprender essa questão. Pedro, e aí, você me ama? Ágape, você me ágape. E Pedro responde, Senhor, eu te filéu. Esse filéu é um amor mais leve, mais moderado. É um amor fraterno, que não chega a um ponto de sacrifício. Não é tão extremado quanto o amor ágape. Jesus, eu te filéu. E isso aqui é uma resposta humilde de Pedro. Por quê? E ele fala assim, tu sabes. Por que é uma resposta humilde de Pedro? Porque alguns dias atrás, algum tempo não tão distante atrás, Jesus está numa mesa e está dizendo, eu vou ter que morrer. Vai ser nessa noite. E Pedro se levanta e fala, não, de jeito nenhum, o Filho de Deus não morre. Não pode passar por isso. E Jesus insiste, Pedro, você afasta Satanás. Deixa eu falar com meu filho Pedro aqui. Sai, Satanás. Satanás sai, Pedro fica. Amém, gente? Glória a Deus. Satanás sai, você fica. E ali naquela mesa, Jesus instrui, Pedro, é necessário. E aí o que Pedro fala? Então eu morrerei com você, ágape. Então eu morrerei com você. O aroma do vinho estava ainda na boca de Pedro. Tinha migalha de pão ainda por ali. Quando ele disse, não o conheço. E agora, pula a cena para lá e Jesus olha para Pedro e fala, e aí Pedro, e aí? Era como tu achava? Tu me ágape mesmo? Mais do que todo mundo, primeiro a dizer que vai morrer comigo. E aí, Pedro, como é que tu está agora nisso? Senhor, ágape não, filéu. Você sabe. Depois de tudo que a gente viveu, você sabe que não. Aí Jesus insiste, Pedro, ágape. Pedro, Senhor, eu filéu. Muita humildade, cabeça baixa depois da pancada. E aí, a terceira vez, Jesus não pergunta mais pelo ágape, mas pelo filéu. E Jesus diz, Pedro, filéu, né Pedro? Filéu. E Pedro fica triste, porque vê que Jesus baixou. Por ver que ele não conseguiu chegar aqui. Mas veja só, o Evangelho é isso. O Evangelho não é o homem chegando até o patamar de Cristo. O nome disso aqui é religião.
O Evangelho é Cristo nos mostrando que a gente é incapaz. E por isso, Ele vem até nós. Mas não para outra coisa, senão para nos carregar até o lugar que a gente jamais chegaria sozinho. E é o que vai acontecer. Aí Jesus vai dizer: ô Pedro, quando você era criança, você fazia o que queria, ia para onde queria, vivia essas fantasias. Eu vou morrer por você, eu sou um herói. E você botava a capa, se fingia de herói. Não é, Pedro? Isso aí, essa fala sua lá na ceia, era quando você era criança. Criança faz esse tipo de coisa, mas você viu que não dá. Com a nossa força, a criança descobre que não dá para voar, que não dá para fazer coisas extraordinárias. Não, ninguém é herói. A criança descobre isso. Mas Pedro, quando você for velho, não vai ser você que vai fazer, nem vai dizer nada. Alguém vai te levar até o seu destino. E Cristo, segundo João, está fazendo referência à morte dele. O que acabou de acontecer aqui, minha gente? Veja que beleza! Pedro diz: eu vou morrer por ti. Fracassa. Jesus no diálogo mostra para Pedro: Pedro, você não consegue. Eu baixo aqui até onde você está e calma. Lá para frente, Pedro, você vai chegar onde você disse criança que chegaria, morreria por mim, mas não vai chegar por esforço próprio, por qualidade, não vai chegar por decisão, não vai chegar porque quis, não vai chegar porque pode nada, porque você já viu agora, né, Pedro, que você não pode nada. Sim, Senhor, tu sabes, todo mundo sabe, todo mundo viu, que vergonha. Aí Jesus fala: calma, calma, alguém vai te levar lá. Esse é o Espírito Santo. Tudo que se faz na fé se faz no crédito da divindade. É Deus que nos leva. Qual é a glória de morrer como Cristo crucificado? Qual a glória que eu poderia ter nisso, se eu chegar a um ponto desse heróico? É porque Cristo me carregou. Meus méritos não me levam para isso, não. Quando você conseguir perdoar a sua esposa, quando você conseguir perdoar o seu marido, quando você conseguir casar seus filhos no altar, meu irmão, não bata no peito como se fosse um herói, porque se você fizer isso, a força do seu braço, você está prestes a ruir. Entenda aí, eu acho que você já deve estar entendendo, que todo nosso ato de bondade não é outra coisa senão manifestação do Espírito Santo que nos leva ao nosso destino final, pela mão. E aí, para terminar os comentários, a resposta de Jesus: apacenta minhas ovelhas, alimenta. Primeira vez ali que aparece a palavra com relação às ovelhas é alimento. Alimenta meu rebanho. E depois é apacenta meu rebanho. Apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros. Existem também essas duas palavras, cordeiros e ovelhas, os mais novos aos mais velhos. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, esse amor que você tem se expressa não heroicamente indo para uma cruz, assim é fácil. O amor que a gente tem por Cristo se expressa no partir do pão, no alimentar das ovelhas do Senhor, no serviço. Como é que a gente sabe que nós somos discípulos de Cristo? Como é que o mundo sabe? Porque a gente é a casa do perdão. A gente é a casa da mesa posta, da porta aberta. A gente é a casa que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. A gente é a casa da mão estendida. Nós somos a ilustração do grande banquete dos céus aqui na terra. Meu irmão, se não for para ser cristão assim, vamos parar de fingir. Ninguém aqui é herói, ninguém consegue por seu próprio esforço, não. Amar Deus é um desafio que só o Espírito Santo nos consegue levar a esse lugar, de sacrificar por Ele. Até lá, a gente vai partindo o pão e servindo os irmãos. Ontem eu estava com Paulo Borges e eu perguntei para ele, ele estava bem feliz ontem. Nossa, mas ele estava dando risada à toa. E é um pouco estranho, ele nem sempre está assim, ele é um pouco mais fechado. E aí ele estava feliz, abraçando e cantando e conversando, dando gargalhada com a gente. E eu falei, ô PJ, você tá feliz, né? Está feliz? Aí ele falou assim, eu estou alegre, não sei, felicidade é muito forte, eu estou alegre.
Não dá para ser feliz, né, Marco? Tem tanto irmão da gente sofrendo. Ali agora, depois, atrás dessa rua aqui eu vi, tem alguém pedindo. Tem alguém na rua pedindo. Como é que um ser humano é feliz, completamente satisfeito nessa realidade? A alegria vem, ela dá susto na gente. A gente canta, ri, depois a gente cai em si e lembra que tem um irmão precisando de pão. A gente vai lá e serve. Então, e ele falou isso com os olhos marejados. Na mesma hora, eu não sabia que eu ia acabar com o sorriso do homem. Meu irmão, teste seu cristianismo na mesa. Chama para comer um peixe, um pão, perdoe. Desista do seu heroísmo infantil, de querer se sacrificar. Entenda que toda vez que você tentar isso, é baque. O final é não conheça esse aí não. Você vai negar o evangelho de várias formas. Toda vez que você arrogar para si o heroísmo de salvar Deus, é baque. A queda é grande. Deixe o Espírito Santo lhe conduzir de mesa em mesa, de irmão em irmão, por um cristianismo que se concentre mais nos olhos uns dos outros do que nas nucas. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Cantar uma canção. Enquanto a gente canta, você vai pedir para o Espírito Santo completar essa obra. Esse texto é belíssimo, é Bíblia. Peça aí para o Espírito Santo lhe mover o coração, lhe convencer do pecado, da justiça, do juízo. Pregador nenhum faz isso. A gente prega expositivamente, mas para iluminar seus olhos, só Cristo faz isso, partindo o seu pão. Talvez você não seja nem iluminado hoje, mas quando você chegar em casa, que for jantar, tudo vai fazer sentido. Então feche seus olhos aí, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração.